Jesus. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Quero cumprimentar vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Já quero neste momento dar início orando, em favor das nossas vidas, em favor da vida da igreja, e também orar para que Deus possa, conforme o motivo da oração da revistinha, da escola dominical, a gente está orando para que no meio das crises o Senhor ampare e fortaleça a sua igreja, né? Que Deus possa nos amparar e nos fortalecer nesta manhã. Oramos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença para adorar, glorificar e aprender segundo a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus. Nos ensina-nos, ó Deus, nesta manhã, nos capacita por intermédio do Teu Espírito Santo e que o Senhor possa, meu Deus, abençoar nesta manhã cada vida, cada irmão, cada pessoa, Senhor, cada ouvinte, ó Deus, desta aula da escola dominical. Que o Senhor venha amparar, Senhor, meu Deus, a Tua igreja e fortalecer nos momentos de crise e dificuldades a qual nós passamos, Senhor. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Nós estamos na presença do Senhor. Nós vamos dar início nesta manhã louvando o hino de número 198 da nossa harpa cristã. Louve juntamente comigo nesta noite. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, glória a Deus, né? A paz do Senhor a todos os irmãos que entraram aí. Ô Lucas, bom dia, meu querido. Quanto tempo, hein? Prazer ver você conosco aqui na live nesta manhã. Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família. A minha irmã também, a Valquíria, a nossa irmã Benedina. A paz do Senhor a vocês. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é
estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Então, minha paz do Senhor a todos vocês que entraram aí, tá? O Lucas, Dom Vitor, a nossa pastora, nosso pastor. Então, nós estaremos nesta manhã estudando a última lição do trimestre, meus irmãos, né? A última lição, que você que acompanhou aí desde a primeira aula. Então, nós vamos estar terminando neste domingo a 13ª lição. Eu vou mostrar aqui o slide para vocês, que nós possamos então aí meditar um pouco na palavra do Senhor nesta manhã. Fique comigo aí até o fim, tá? Não deixe, né, de assistir, que Deus tenha palavra de vitória para você nesta manhã. Eu vou passar aqui para vocês os slides, para que Deus possa estar nos abençoando através dessa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos que já estão aí nesta manhã, né, que estão nos saudando a todos aí com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estaremos aí na lição de número 13 já, tá? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar aí adorando o nome do Senhor nesta manhã. Então nós estaremos fazendo aí a lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical, tá? Perseguidos, mas não derrotados, tá? Esse é o tema da lição deste domingo, lição 13. Ó, perseguido, mas não derrotado. Isso nós temos que ter em mente, meu irmão. E para que nós possamos não ser derrotados, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós podemos ficar firmes contra todas as astutas ciladas do inimigo, tá, meus queridos? Então, nesta manhã, nós vamos estar meditando na palavra de Deus e nós vamos entender como nós vamos vencer, mesmo sendo perseguido, né? As crises assolam o país, a crise assola o mundo, a crise assola a igreja, mas nós estamos revestidos da armadura do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos, então, nesta manhã, mostrar que Deus sempre, irmão, Deus sempre nos socorre, tá? Ele apresentar também a grandeza da chamada de Paulo e explicar que as crises são passageiras, tudo passa, né? Mas as palavras do nosso Senhor permanecem para todos sempre. E lá em Salmo 56, verso 4 diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer a carne, né? Ou o que me pode fazer o homem, depende da tradução aí. Então nosso Deus estará conosco, nos abençoando, e se nós tivermos confiança nele. Então, uma firme confiança no Senhor é um viver convicto na verdade do Evangelho. São fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Então nós temos que ter uma firme confiança no Senhor, para que nós não possamos não sucumbir nas crises, tá? No momento de dificuldade. Vamos ler o texto de referência aí, 2 Coríntios, capítulo de número 2, e verso de número, capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo 11, perdão, irmãos, e verso de número 24, 25, 26, 27, e o verso 30, que diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e também nudez. Verso 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Um exemplo aí de vida do nosso irmão, o apóstolo Paulo, a qual passou tantas crises, tantas dificuldades, mas se gloriou somente nas suas fraquezas, porque aquele que fortalecia era o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aos textos desta lição nesta manhã. Lição 1. Um chamado em meio às perseguições. 2. Socorro em tempo de crise. 3. Provisão de Deus em tempos difíceis. Então vamos meditar nesta manhã nessas lições, nesses 3 tópicos aí da Escola Bíblica Dominical, tá? Ponto de partida.
não devemos desistir da nossa missão, meu irmão. Não devemos desistir da nossa missão. Coloquei o Capitão Nascimento aí, da tropa de elite, porque ele está escrito assim, ó: eu não vou desistir. Missão dada, parceiro, é missão cumprida. Ou seja, não desistir jamais da missão, do seu chamado, né? Daquilo que Deus colocou nas suas mãos para que você venha a fazer para o reino de Deus. Então, meu querido, se você estiver aí pensando em parar e achar que não, mas Deus, se você está nessa tarefa, é porque Deus confiou em você, Deus confiou em mim, então Deus confiou em nós, para que nós possamos fazer com que se cumpra nesta terra a missão, que é evangelizar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em meio às lutas, às dificuldades destas vidas que nos apresentam no decorrer, né, da nossa caminhada e da nossa trajetória diante do Senhor. Então vamos lá. Nesta lição nós veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Então Deus deu força para ele passar e suportar tudo isso. E vai dar para mim e para você também. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. Ou seja, volto lá no slide anterior. Não devemos desistir da nossa missão, meu irmão. Não devemos desistir da nossa missão. Porque, apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. Não abra mão, meu querido. Não negocie, tá? Permaneça firme, porque a vitória é certa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um chamado em meio às perseguições. Aí no caso de Paulo, um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus. Da mesma forma que Paulo, ele tinha capacidade de cumprir as ordenanças antes de servir ao Senhor. Ele era um homem, né, zeloso pelo seu trabalho. E quando ele se converteu, ele usou os seus dons e os seus talentos para propagar o Evangelho e realizar a obra de Deus. É isso que Deus faz, meus queridos. Deus pega você que tinha um talento lá no mundo, que servia, né, as coisas do mal, gastava toda a sua sabedoria, o seu entendimento para poder fazer o mal. Deus vai usar essa sabedoria, esse entendimento e essa força para você fazer o bem, propagando o Evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. E no caso de Paulo, irmão, foi uma transformação milagrosa, tá? Ele passou de perseguidor, passou a ser perseguido. Nesse slide aqui, está demonstrando o apedrejamento, né, de Estevão. E Paulo está lá com os braços cruzados, segurando a capa, né, segurando a roupa dos que estavam apedrejando o apóstolo Estevão, né? Estevão ali foi um dos primeiros mártires da igreja cristã. Foi levado onde ele morreu ali apedrejado. E ele olhou para o céu e viu Deus, né, Jesus lá em pé na porta esperando ele, tá bom? Então Paulo aí teve uma transformação milagrosa. De perseguidor, cruel, não tinha compaixão, né, dos cristãos. Por que ele não tinha compaixão? Porque ele achou que ele estava fazendo algo em serviço de Deus. Ele achou que se ele perseguisse os cristãos, ele estava sendo zeloso para com a sua crença, né? Sendo zeloso pelo aquilo que ele aprendeu lá na infância, nos pés de Gamaliel. O que eu quero dizer para você, meu querido, nessa irmã? Todas as pessoas que perseguem outra religião não pertencem a Cristo. Agora, os que perseguem os religiosos, aí esse é o verdadeiro cristão. Os perseguidos que são os cristãos verdadeiros. Agora, aquele que persegue outras pessoas, esse não é a igreja de Deus, tá? E no caso de Paulo, ele achava que ele era a igreja, ele achava que ele era um zeloso das coisas de Deus, né? Lá, porque ele era fariseu, né? Ele fazia parte da religião dos fariseus, então ele perseguia os cristãos para tentar exterminar os cristãos. Então o perseguidor cruel, ele passou a ser transformado num apóstolo zeloso e de boas novas, né? E agora ele passou a ser perseguido também. Depois de tudo isso, ele passou a ser perseguido. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, para você ver a vida de Paulo, né? Vamos meditar um pouco na vida de Paulo. Então, Atos, capítulo de número 9, e o verso de número 26 até o verso de número 29, que diz assim, ó. Atos 9, 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Por quê? Porque Paulo era um cara mau. Paulo era um cara que perseguia a igreja, matava, maltratava, tirava as crianças, arrastava os cristãos, né, para levar preso. E então eles não acreditavam. E hoje, meu irmão, hoje não é diferente.
Hoje uma pessoa que está aí no mundo aí fora fazendo aquilo que desagrada, né? Uma pessoa que rouba, que mata, que prostitui, que faz tanta coisa errada. Quem já não ouviu falar, isso aí não é cristão não. Ou seja, era tudo, fazia tanta coisa, agora quer pagar uma de santo, né? Mas quando Deus tem um encontro genuíno e verdadeiro com uma pessoa, pode ter certeza que essa pessoa será transformada verdadeiramente num servo e serva do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos diz, meu irmão, que o Senhor veio para buscar e salvar aqueles que havia perdido. Porque o médico não vem para os sãos, mas vem para os doentes. Então essas pessoas mais vis da terra, as pessoas mais que desprezíveis da terra, é a que Deus transforma e leva e lava e faz fazer a obra do nosso Deus Todo-Poderoso. E Paulo foi um desses. Olha o que diz o restante do versículo aqui. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como no caminho ele vira o Senhor e que eles lhe falara. E mesmo em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando e ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então, olha que interessante, de perseguidor passou a ser perseguido, né? E é isso que Deus ele tem demonstrado, né, na vida dos servos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e também em verdade. Olha o que diz agora o capítulo 16, verso número 22. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então Paulo era aquele que açoitava, agora está sendo açoitado. É aquele que perseguia, agora está sendo perseguido. A igreja de Deus, ela sempre será perseguida. E por isso que Deus precisa que eu e você, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus ele salva aqueles mais vis pecadores e transforma num santo, né, zeloso da obra do nosso Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Só que nós, seres humanos, nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos ver as pessoas com outros olhos, mas o nosso Deus ele vê. Então é importante nós entendermos isso, né? Era ladrão, agora é cristão. Isso é o que o mundo diz. Mas verdadeiramente ele era, agora não é mais, porque foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse é o papel que Deus faz na vida da igreja, tá? E é interessante a gente observar isso, que é possível, irmão, todos os homens, até o mais vil pecador, alcançar a restauração do nosso Deus. Então foi uma transformação milagrosa que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, né? Que é chamado Saulo, depois veio a se tornar Paulo, tá? Devido à sua palavra. Então vamos ver aí alguns versículos que mostram, né, que tudo é possível, né? Até o mais vil pecador, Deus ele transforma, lava, limpa e traz para a sua presença para que o seu nome seja glorificado, tá? Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 3, verso 6. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade, meu irmão, verá a salvação em Jesus. Independente de quem seja, até o mais vil pecador, ele verdadeiramente vai estar na presença de Deus, glorificando, porque Deus tem a obra de salvação, tá? Então Deus ele diz que veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Em Romanos 10, verso 13 diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, tá? Então, em 1 Timóteo 2,4, o qual desejo que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tito 2,11, pois a graça de Deus manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para você? Deus tem um projeto de salvação, Deus tem um propósito de salvação nesta terra. E Ele está buscando os mais vis pecadores, aquele que realmente precisa, né, de um perdão e de uma transformação. E assim foi a vida do apóstolo Paulo, tá? Então é possível porque há perdão dos pecados por meio de Cristo. Todo pecador, né, mais vil pecador, só é possível porque há perdão em meio ao sangue do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha que diz aqui em Mateus capítulo 26, verso 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então essas pessoas realmente eles foram perdoados por Deus e foi transformado milagrosamente, né? De perseguidor passou a ser perseguido. Então o nosso Deus tem um projeto de salvação porque o seu sangue purifica os pecadores.
Lucas capítulo 24, verso 47. Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Então o papel da igreja é pregar a remissão do pecado, né, através do sangue de Cristo, e anunciando a salvação na pessoa bendita de Cristo. Então nós aprendemos aí que Deus, ele tem projeto de salvação até no mais vil dos pecadores. Louvado seja Deus. E Paulo, por ele ser um homem conforme ele era, a sua missão era maior que a sua dor. A missão que Paulo tinha nesta terra era maior do que o sofrimento, era maior do que as angústias, do que a fome, do que a nudez, do que a espada, era mais forte do que qualquer tribulação que ele pudesse passar aqui. Então Paulo mostra para nós que ser cristão, meu irmão, não é brincadeira. Ser cristão não é brincadeira, não é brincar de pegar a Bíblia e ir para a igreja, não é brincar de vestir um terno e ir para a igreja, não é brincar de ser crente, né? Não é brincar de ser crente, mas é mostrar que verdadeiramente o cristão não se abate por nada, por mais difícil que seja, ele tem a sua confiança na pessoa bendita de Cristo, porque ele sabe que está sofrendo por amor da justiça que nosso Deus Todo-Poderoso proporcionou para mim e para você. E o que a gente aprende com Paulo também nesta manhã, meus queridos? Que a Bíblia nos diz, né, que nós temos a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Então, eu falei lá do Capitão Nascimento, uma missão dada, missão cumprida. Deus deu uma missão para a sua igreja, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 16, verso de número 15, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que nele crê, né, será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então é minha responsabilidade anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É responsabilidade da igreja anunciar, meu irmão. Você não pode anunciar o evangelho só quando tudo está bem, né? Quando tudo está mil maravilhas. Não, o apóstolo Paulo nos ensina, é a nossa responsabilidade evangelizar, né, o mundo, entregar para as pessoas o evangelho do Senhor, para que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, verso 25 diz assim, ó: basta aos discípulos ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos domésticos da fé. Ou seja, irmão, Paulo, a sua missão é maior que a sua dor. Ele falou assim: se maltrataram, mataram o meu Jesus, quem sou eu perante o sofrimento do nosso mestre? Né? Quem somos nós perante o sofrimento que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou nesta terra? Então, meus queridos, a nossa missão é maior do que a nossa dor, tá? Vamos ler Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso número 2, tá? 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que diz assim, ó: olha que a Bíblia nos diz para nós, como servo do Senhor, que a missão dada é missão cumprida. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz assim, ó: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Tá vendo, meus queridos? Então, missão dada é missão cumprida. A sua missão é maior que a sua dor, porque Deus pediu para que nós pregássemos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, na dor, na tristeza, na angústia, mas nós temos que fazer a obra do Senhor com esmero e vontade, porque Deus assim nos confiou para que nós possamos estar anunciando o Evangelho de Cristo. A igreja precisa acordar, a igreja precisa lançar a semente das boas novas, porque Deus tem projeto de salvação para esta humanidade. E Paulo, ele sabia que a sua missão era maior que a sua dor, que chegou um ponto da sua morte que ele disse, ó: eu combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Ele guardou a fé em meio às lutas, perseguições e combateu o combate, anunciando, evangelizando, propagando o Evangelho de Cristo, para que mais pessoas pudessem ser alcançadas pela morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então esse é o papel de Paulo, tá? E aí quando ele pregou o Evangelho, ele viu que a luz brilhou no meio das trevas, tá? A luz brilhou nas trevas. Por que a luz brilhou nas trevas? Assim como Paulo estava em treva, a luz brilhou para ele no caminho de Damasco, ele teve uma transformação tremenda. Então Paulo, movido pela essa escuridão que ele tinha, ele perseguia os cristãos. E assim também o mundo estava envolto de uma escuridão.
numa escuridão, que não mais reconhece a pessoa bendita de Cristo, não reconhece mais a religião como âncora, né, como porta, como a arca da aliança, como a arca, né, da salvação para salvar, né, a população. Eles estão cegos nas suas próprias cegueiras. Então, ele pertencia a um grupo, Paulo pertencia ao grupo dos fariseus, onde era ensinado que ter zelo à lei era o papel principal, tá? Então ele estava nas trevas perseguindo a igreja. Então ele teve uma transformação maravilhosa e ele corria atrás dos religiosos da sua época, fazia atrocidade, em meio a tantas coisas. Mas em meio de tudo isso, raiou a luz do evangelho na vida dele. O que eu quero que você aprenda nessa manhã, meu querido? Você está vendo essas pessoas que estão prejudicando alguém, fazendo mal para o mundo, destruindo, matando, roubando, né? Fazendo todo tipo de mazelas que não deveria ser feita. Ele perdeu a identidade de cidadania, perdeu a identidade, né, de ser humano nesta terra. É somente a luz divina que vai poder fazer com que essas pessoas saiam dessa atrocidade, né, e venha para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que a luz possa brilhar no meio das trevas, nós temos que ser os semeadores da palavra de Deus. Nós temos que semear a palavra do Senhor e para que a palavra chegue aos corações, tá? E que nós possamos fazer com o mesmo afinco que nós fazíamos quando estava no mundo, que nós possamos fazer para a coisa de Deus. Nós não tínhamos preguiça, não tínhamos canseiro, não tínhamos nada. Nós fazíamos de tudo, mas também temos que fazer na presença de Deus, porque assim foi na vida de Paulo, né? A luz brilhou no meio das trevas. E assim também foi na nossa vida. Deus brilhou na nossa vida. Então qualquer um que olhasse para o jovem Saulo de Tarso, viria um jovem disposto a acabar com o cristianismo. Mas Deus viu nele um vaso proveitoso para o seu reino. Essa visão que nós temos que ter, meus queridos. Olhar para as pessoas e ver como um servo de Deus, um vaso escolhido da mão do Senhor. Tá? Nunca dizer que aquele lá não tem jeito. Isso aí isso aí já era, você não pode mais. Mas sabemos que o nosso Deus, ele está conosco, tá bom? E outra coisa agora para nós que somos cristãos, Deus nos socorre em tempo de crise, tá? Quando precisamos de Deus, Deus é o nosso socorro. Meus irmãos, Paulo, ele teve uma transformação maravilhosa. Ele saiu, né, das trevas que ele vivia e veio para a luz do evangelho. Só que Paulo sofreu muita perseguição, meu irmão. Muita perseguição. Mas ele tinha no seu coração, sabendo que quando ele precisava, Deus era o seu auxílio e o seu socorro. E nós vamos aprender nessa manhã também que Deus é nosso auxílio e nosso socorro. E que quando você estiver passando por situação, por problema, por dificuldade, faça o que está escrito aí no slide, ó. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? E serei exaltado entre as nações, porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o papel do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando você estiver passando por crise, por perseguição, não se preocupe, porque verdadeiramente Deus é o nosso socorro. E a igreja, meu irmão, vamos voltar agora na época de Paulo. A igreja passou por várias crises, tá? Primeira crise que nós vamos ver aí, a crise política. A igreja versus o imperador. Você está vendo aí o Coliseu de Roma, onde os cristãos eram amarrados, eram jogados aos leões, tá? Então vamos entender um pouco do contexto histórico desse período aí, ó. A igreja do Senhor, irmão, durante 300 anos ela foi perseguida, tá? Pelo Império Romano. Inúmeras ondas de perseguição, opressão, até chegar à época do imperador Constantino, que ele decidiu adotar o cristianismo como religião oficial no ano 313 da nossa era, da era cristã. Mas antes de Constantino, os cristãos foram perseguidos por todos os imperadores, né, que estavam ali vivendo naquele período ali. Os primeiros dias de sofrimento foram esporádicos, tá? Às vezes tem período que a igreja sofria, período que ela ficava bem, em paz. Período que ela ficava em paz, depois já ficava em perseguição. Localizado assim em vários lugares aí do reino de Roma, tá? Mas depois do incêndio de Roma, no ano 64 da nossa era, onde Nero culpou os cristãos, tá? O imperador Nero fez dos cristãos bode expiatório para aquela tragédia. E aí a opressão se espalhou por todo o reino de Roma. Aqueles que professassem o cristianismo eram torturados, eram queimados, tá? Eram perseguidos. E era só o começo da perseguição por todo o império que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos da terra. Aonde existia igreja, havia perseguição, né? Tudo de ruim que acontecia
todas as consequências de ruim que acontecia, a culpa era do cristão, tá? Como consequência dessa grande perseguição aí, né? Parte do Novo Testamento foi escrito na prisão. Você vê que depois de tanta perseguição, a parte do Novo Testamento do Evangelho que nós lemos hoje foi escrito pelos cristãos dentro da prisão, tá? Então a igreja primitiva naquele período teve um rápido crescimento, mas ela sofreu repetidos períodos de perseguição, tá? Era assim que acontecia naquele período lá. Se o rio Tigre, né, tivesse muita enchente, ou se o rio Nilo não enchesse, não cobrisse os campos, aí já dizia, e se tivesse fome na terra, se tivesse praga, o brado do imperador era certo, os cristãos aos leões. Assim escreveu Tertuliano, tá? Um dos imperadores, né, a respeito dos cristãos. Então tudo de ruim que acontecia naquele período lá, os cristãos eram culpados. Se chovesse demais, cristão era culpado. Se chovesse de menos, cristão era culpado. Se o rio Nilo não desse enchente para poder regar e dar plantação, os cristãos eram culpados. Aí o que acontecia? Eles eram perseguidos e jogados aos leões, tá? Tertuliano escreveu isso para nós e deixou registrado aí, que foi um dos historiadores aí da época da igreja primitiva. Então em 250 depois de Cristo, mais ou menos, onde aconteceu a maior perseguição mais violenta, irmão, do imperador. Ele determinou que todos os cidadãos fossem sacrificados, fizessem sacrifício aos deuses, né, romanos. Mas como os cristãos não adoravam imagem, não sacrificavam nada, eles eram presos e eram executados. Aí era jogado na arena, era queimado vivo, era feito como plateia para as pessoas assistirem o sofrimento do cristão. Então a igreja sempre foi perseguida, irmão, desde o começo do mundo, né? Desde quando a igreja começou a existir, a igreja começou a ser perseguida, primeiro pelos os próprios judeus e depois, né, pelas outras impérios, aí no caso o Império Romano. E somente em 303 da nossa era, o imperador Diocleciano, ele ordenou a destruição de todos da igreja, né? Confiscou os livros cristãos, né? Os escritos. É por isso que hoje a gente nunca consegue achar muito, né? Os pergaminhos daquela época, porque foi destruído num desses períodos aí, tá? Então ele demitiu todos os cristãos que faziam parte do exército do reino, né? Do governo lá do seu governo. Então essa foi considerada uma das últimas e a grande perseguição, talvez a mais sangrenta que o cristão já teve no Império Romano. Então a igreja, o cristão sempre foi perseguido, irmão. Sempre teve crise política e perseguição. E hoje não é diferente, né? Hoje os políticos também estão tentando fazer leis para poder prejudicar a igreja. E nós muitas vezes ficamos aí, né, parados, pasmados, só olhando e deixando eles fazer o que quiser. Está chegando a eleição aí. Então nós temos que fazer o quê? Votar, irmão, em cristão que sabe verdadeiramente defender o reino de Deus lá no Congresso, tá? Então é isso que eu falo para vocês. Que a gente tem que eleger, assim como o ímpio elege pessoas para defender os seus direitos, que nós possamos eleger também pessoas que vão defender os nossos direitos ali na presença do governo, tá? Outra crise também, a crise econômica. A igreja primitiva, ela tinha problemas como nós temos fome, escassez de alimento, né? Grande população, vários tipos de doença. Só que a igreja primitiva, ela amparava os necessitados. A igreja, ela amparava os mais necessitados. É por isso que hoje nós temos na igreja a campanha do quilo, né? Nós fazemos ali a assistência social. Toda a igreja tem uma assistência social para socorrer os necessitados, e esse é o papel da igreja. Então a igreja amparava os necessitados, e ao ponto que a instituição dos diáconos na igreja primitiva foi para poder cuidar dos necessitados, né? Conforme está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Então instituiu os diáconos para que os apóstolos pudessem cuidar da palavra e os diáconos pudessem cuidar da assistência social da igreja, né? Amparando as viúvas, os órfãos, né? Os necessitados daquela época. Então é papel da igreja cuidar, né? E amparar os necessitados. E é legal que quando eles criou os diáconos, foi essa forma que eles achou para poder, né? Na igreja primitiva utilizou para cuidar dos mais necessitados. Então Deus, ele tem um projeto para amparar também aqueles que precisam, tá? Não só com palavras de salvação, mas também ajudar no social. Nós não somos somente espirituais, irmão. A igreja tem que aprender que nós não somos somente espiritual, nós somos também pessoas sociais. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16 e verso de número 1 ao verso 3. 1 Coríntios capítulo de número 16, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, ó:
Ora, quando a coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, enviarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então houve uma coleta nesse período, onde a igreja ajudava, né, a igreja de Jerusalém, né, os necessitados. Então o papel da igreja socorrer aqueles que precisam, meu irmão. Então não esqueça, tá, da campanha do quilo, da cesta, de levar o seu alimento ali no dia da Santa Ceia, para que nós possamos socorrer os necessitados. Esse é o papel da igreja. Então a igreja passava também por crise econômica, tá? Eles também passavam por crises econômicas aí diante daquele período. Vou ler mais um versículo para vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor, para a gente poder ver que maravilha que Deus, né, é para o povo. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui. Graças a Deus. A igreja sempre, o povo de Deus sempre se manteve unido, irmão, para ajudar os necessitados, para tudo a igreja permaneceu unida, tá? Lá em Esdras, capítulo 1, verso 6, diz assim, ó, todos os seus vizinhos ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gados, com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então ele sempre gostava de ajudar, tá? Também aqui em 2 Crônicas, né? Capítulo 24, verso 10, todos os príncipes de todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e lançaram da arca até que ficou cheia. Então todos eles tinham costume de ajudar lá na igreja, ajudando a todos, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34 e verso 35, para a gente poder finalizar, diz assim, ó, Atos 34 e 35, não havia entre eles necessitados algum, pois todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço da sua herdade, que foram vendidos, e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-lhes cada um segundo as suas necessidades. Então cada um repartia segundo as suas necessidades. Então precisa a igreja aprender a ajudar, tá? Então como nós devemos ajudar também, meu irmão? Cuidado, não vai tirar também daquilo que você não pode, você tem que ajudar de acordo com a sua renda, tá? Lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17, diz assim, ó, cada um dará segundo as suas posses, segundo as bênçãos que o Senhor Deus lhe houver concedido. Se você não pode levar um pacote de arroz, leva um sabonete, leva um sal, né? Leva ali um rolo de papel higiênico. Tudo isso ajuda para poder ajudar os necessitados. Então a crise econômica existia naquele período, então a igreja precisava socorrer os necessitados, tá bom? Então nós tínhamos que dar, e outra coisa, dar também sem ostentação, meu irmão. Hoje, infelizmente, quando as pessoas ajudam os necessitados, hoje é selfie, tanta mídia em cima daquilo que está fazendo. Olha o que a Bíblia nos ensina, em Mateus capítulo 6, verso 3. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a sua mão esquerda o que fez a tua direita. Então, meu irmão, leva lá, tranquilo, e Deus assim o recompensará conforme a bondade do seu coração, tá? Então a igreja precisa retomar novamente, né, o amparato aí de ajudar os necessitados em momentos de dificuldades, tá bom? Então Deus ele quer que nós fazemos também com alegria, sem imposição. Se você tem desejo no seu coração de fazer, Deus vai te abençoar, tá? Então lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2 diz assim, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, regularmente, toda semana eles faziam coleta para ajudar as pessoas da igreja primitiva. Outra crise que a gente passava também, que é uma das crises piores que existe, é a crise espiritual, meu irmão, tá? Crise espiritual, olha aí. É onde eu queria chegar nesta manhã. A crise espiritual ocorreu também na igreja primitiva. Não fica pensando que é só no nosso tempo que tem heresias, não, tá? A heresia estava presente também na igreja, né? E fazendo mal a todos naquele período lá. Agora, como lidar com os altos e baixos da vida cristã? Crise espiritual. Todos nós passamos por momentos de crise espiritual, tá? Então, a crise, irmão, ela tem sua origem na desobediência do homem em relação aos mandamentos de Deus, tá? Por que nós temos altos e baixos da vida cristã?
Porque quanto mais a gente for suscetível, mais lugar nós demos para nossa carne, para o pecado, mais desobediência nós formos a Deus, mais nós vamos estar em crise espiritual, tá? Um exemplo disso é Adão e Eva, né? Eles lá viviam na presença de Deus, mas depois do pecado, quando o pecado entrou no mundo, aconteceu a crise espiritual na vida de Adão, tá? E Adão e Eva foram os únicos que conheceram o mundo sem nenhuma crise. Olha, eles conheceram o mundo perfeito, sem nenhuma crise. Mas devido ao pecado chegou a crise espiritual na vida, tá? Do povo, né? Da humanidade, segundo a queda do homem. Então o pecado, a crise espiritual veio depois da queda. E é interessante a gente observar que o mundo é atingido por várias crises, desde a queda do homem, né? Porque foi contaminado pelo pecado. Então a crise espiritual é a raiz de todas as outras crises que assolam o mundo. Tá? A crise financeira, crise política, militar, social, culturais, crises religiosas. Tudo isso acontece por causa do quê? Porque o homem se está distanciando cada vez mais da pessoa bendita do nosso Deus. Olha o que diz aqui 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro, capítulo 2 e verso número 1, que diz assim, ó. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então havia crise espiritual lá no período da igreja primitiva, por causa da queda, né? Por causa do pecado que habitou no mundo, tá? Então com isso, irmão, o mundo ficou completamente deformado, decaído e depravado, né? Corrompido por causa do pecado. O pecado transformou o mundo e aí houve a crise espiritual, né? A coroa da criação de Deus se tornou inimiga de Deus. A coroa da criação de Deus se tornou inimiga do Senhor por causa da queda do homem. Então a crise espiritual tem sua origem na queda do homem lá no Jardim do Éden. Então toda a pessoa que se afasta da pessoa de Deus, ele está tendo uma crise espiritual e está se decaindo cada vez mais, ficando depravado, corrompido e se tornando inimigo de Deus. E por estas coisas, irmão, está indo no mundo, a igreja também é afligida pelas crises. Por causa nós estamos ainda no mundo de pecado, a igreja também sofre por crises espirituais, né? Quantas vezes nós estamos aí não sabemos por que perdemos a vontade de ir para a igreja, perdemos a vontade de ler Bíblia, perdemos a vontade de poder orar, nós perdemos nossas forças, né, de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ainda o mundo está, irmão, envolto ao pecado. O pecado ainda está no mundo, mas nós temos que vencer esse mundo, né, esse pecado aí. Então as crises vêm também sobre a vida cristã. E é crise espiritual, é crise financeira, é crise econômica, crise, todo tipo de crise, irmão. É tanta coisa que está consolando a igreja que nós precisamos recorrer ao Senhor para nos socorrer, nos ajudar, para que nós possamos vencer, né, todo este mal que tem assolado a igreja do Senhor. A crise espiritual também religiosa, você vê as heresias acontecendo na igreja. É tanta heresia que as pessoas não dão valor mais à palavra de Deus. Estão valorizando mais, né, os movimentos do que a palavra de Deus. Tudo isso é crise espiritual, porque o homem tentando fazer a sua maneira, né, do seu querer. E por nós estar vivendo no mundo de pecado, um mundo caído, depravado, inimigo de Deus, as crises acontecem na vida do servo e da serva do Senhor também. Então é errado você achar, irmão, né, que conforme diz aí a teologia da prosperidade, que ele prega erroneamente que servir a Deus é garantia de prosperidade nesta terra. Isso é mentira, né? Nós passamos por crise. Por quê? Porque o homem caiu e o pecado no mundo, e o mundo gera as crises aí que oferece para nós, e nós temos que passar. Nós estamos vivendo no mundo, nós não estamos fora do mundo. Nós somos cristãos, mas nós estamos no mundo. Então a crise que acontece no mundo, o cristão também ele acarreta a crise. Não teve a crise agora da pandemia aí? O cristão também está envolvido, nós estamos no mundo. Então também muitos cristãos morreram aí com a gripe, né? Mas nós estamos vivendo, né, no mundo. Então por isso que a crise espiritual, a crise financeira, a crise política, as crises econômicas assola, independentemente de quem seja. Então é erroneamente a gente pensar, eu sou cristão, isso não vai me atingir. Eu sou cristão, não vou morrer da gripe. Eu sou cristão, não vou passar necessidade. Eu sou cristão, não vou ficar assim. Irmão, é erroneamente. É uma teologia que não provém da Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia não nos ensina algo desse jeito, né? Mas que ensina para nós completamente diferente. Então, a igreja de Cristo não está imune às crises. Irmão, você não está imune à crise, tá certo? A nenhum tipo de crise. E também você não está imune à crise espiritual. Vai ter momento da sua vida que você não vai mais ter força para orar. Vai ter momentos que você não vai ter força mais para poder jejuar, para consagrar a sua vida. Por quê? Porque nós estamos envoltos num mundo cheio de pecado ainda. E não é fácil, irmão. Falar que é fácil,
Ah, é fácil, irmão, você tem que ser forte, irmão. Fácil? Não é fácil não, meu irmão. Porque o pecado está em nós. O apóstolo Paulo diz: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero que eu mais faço. É como um corpo morto agarrado em mim. O pecado é como um corpo morto agarrado em nós, né? Nos forçando, né? a trazer para nós esse questionamento e essas crises que assolam a nossa mente e nosso coração. Então nós temos que pensar e ficar firmes e entendendo que as aflições, né, do sofrimento do mundo está presente nesta terra. Mas só que apesar de tudo isso, irmão, nós somos confortados também com a verdade, que nós temos um Deus que nos fortalece em todos os momentos da nossa fraqueza. E nós servimos a um Deus que nos faz sobreviver em tempo de crise, meu irmão. Creia, meu querido, creia que em meio às crises, Deus ele está do nosso lado, tá bom? Então, para que você possa ter um despertamento espiritual, da crise espiritual, você tem que ter uma consequência simples, que é a submissão à vontade de Deus e aos seus mandamentos. Buscar fortalecimento na palavra de Deus, meu irmão, porque a Bíblia fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A crise espiritual está assolando a igreja porque as pessoas abandonaram a Sagrada Escritura. A crise espiritual está assolando a igreja porque eles abandonaram, né, prestigiar Deus nos cultos, né? Vai quando quer, cultua Deus na hora que quer. Então, isso está difícil. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos envoltos em uma crise espiritual que tem assolado a igreja. E ainda que é mais duro, a igreja ficou fechada por um período de quase 120 dias aí, ou mais, né? E ainda agora reabriu com poucas pessoas participar dos cultos, meu irmão. O que você não tem noção, o que esta paralisação da igreja ocasionou na vida espiritual de muitos servos e servas do Senhor. É triste de saber, é triste de ver o que Deus, né, está observando com os seus servos durante essa parada da igreja. Então nós temos que ficar firmes ao Senhor para que nós possamos crescer. E para que nós possamos ficar firmes ao Senhor, irmão, nós temos que dizer não para o mundo. Para você vencer a crise espiritual, você tem que dizer não para o mundo. Eu falei para vocês que o pecado está no mundo, por isso que o mundo sofre e nós também sofremos. Até a natureza sofre por causa das crises que assolam o mundo devido à queda do homem no Jardim do Éden. Mas olha o que diz a palavra de Deus para nós aqui, ó, em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, não caia na crise espiritual, não deixa que o mundo venha te assolar com as suas crises. Mesmo em volta à crise, vamos buscar o Senhor e se transformar na renovação do nosso entendimento, tá? Olha que diz aqui também em Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está em crise, mas deixa o mundo crucificado. E nós estamos renascidos na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? E vamos ver também aqui, um último versículo para a gente estar lendo. Vou ler para vocês aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz assim, ó: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Meu irmão, não se embarace com o pecado, com o que o mundo proporciona, com as crises que estão envolvendo o mundo. Não se preocupe, não se preocupe. Se a crise assolar a nossa vida e nós partimos para a glória, nós vamos estar com Cristo. Então, morrer com Cristo é ganho, tá? Tudo que acontece na nossa vida é ganho, tá? Tanto perdendo, nós estamos ganhando, porque nós estamos na presença de Deus. Então a crise, ela faz parte da vida de todo mundo. Nós temos que adorar a Deus na beleza da sua santidade, tá? Então nos momentos de crise aí, ó, não podemos deixar de observar que há um Deus que nos guarda de todo mal. Há um Deus que nos guarda, meu irmão, de todo mal. Assim nós estamos, né, ancorados na promessa de Deus para nossas vidas. A provisão de Deus em tempos difíceis, meu irmão. Olha que coisa interessante. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, meus queridos. Não se preocupe. Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Então temos que ter fé, acreditar, meu irmão. Por mais que pareça difícil, nós sabemos que temos um Deus que nos ama e que cuida de nós, tá? Então nós devemos, em tempos de crise, nós devemos confiar no Senhor. Vamos confiar em Deus, tá?
porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 19. Então, meu querido, confia no Senhor. A circunstância não pode nos impedir de acreditar no Deus da providência. A circunstância, as dificuldades não podem impedir de nós crermos que Deus ele está conosco, nos socorrendo e nos sustentando com a destra das tuas mãos, tá? Independente das suas provações, meu irmão, independente das suas dificuldades, né? Vamos aprender com Paulo, que Paulo ele não perdeu o ânimo, mas ele continuou sendo uma bênção perante o Senhor, mesmo passando por dificuldade. Passou fome, nudez, espada, perseguição, naufrágio, né? É perseguição dos judeus, perseguição dos próprios irmãos da igreja, perseguição dos romanos. Passou por tudo isso, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. As suas lutas, meu irmão, não podem ser pedra de tropeço para fazer você recuar. As suas dificuldades, a sua situação não pode ser pedra de tropeço para você recuar. Você está passando por situação difícil? Você está passando por dificuldade, por uma luta travada aí, por uma crise? Meu irmão, fique firme na presença do Senhor e você verá a vitória. Fica firme, assim como muitos heróis da fé, pessoas que passaram por dificuldades na palavra de Deus, mas eles permaneceram em pé diante do Deus Todo-Poderoso, tá? Permaneceram em pé diante das dificuldades, diante da crise, e só se dobraram o seu joelho na presença de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, se você está passando por situação difícil, não deixe que as suas crises, irmão, não deixe que ela venha fazer você recuar, tá? Para de murmurar, para de pensar que Deus não te vê, que Deus não sabe do seu problema, que Ele não está se importando com você, tá? Para de pensar isso. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores não desmaiam e nem vacilam nas tribulações. Os verdadeiros adoradores, eles sofrem chorando, mas na presença de Deus, tá? Na presença de Deus você está chorando, clamando, buscando, mas sabendo que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Todas as nossas necessidades. É problema conjugal, é problema com filho, é problema com falta de emprego, é problema com enfermidade, é problemas que assolam as nossas vidas, mas tenha certeza, meu irmão, que no meio da tribulação Deus vai te abençoar. Nós devemos confiar no Senhor, porque Ele está conosco e Ele fez uma promessa: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei para vós o Espírito Santo Consolador, e eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Você não está sozinho, nós devemos confiar no Senhor, tá? E entendendo que nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Nada, irmão, quando eu falo nada, nada vai poder nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Não é a luta, não é a espada, não é a profundidade, não é a tristeza, não é nada que vai poder nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que permanecer fiel ao Senhor, crendo no poder das suas promessas, e nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus, tá? Olha o que acontece aí, muitas vezes a pessoa, ela abandona a igreja, abandona a obra de Deus, abandona o Senhor, por causa disso aqui, ó. Vamos ver alguns versículos para a gente entender, né? Algumas perseguições que acontecem na vida cristã. Então nós temos que viver assim, ó. Olha que Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 41 diz, ó: os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se por ter sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Meu irmão, nós temos que sofrer por amor da justiça, tá? Nós vamos sofrer por amor da justiça crendo que Deus ele é conosco. Olha que diz a 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. Mas que glória é essa, se pecando sendo esbofeteado? Por isso, o suportais com paciência. Agora, se porém fazendo bem fores afligidos, né, e suportais com paciência, isto é agradável a Deus. A gente é condenado sofrendo por fazer o mal, agora se a gente já aceita, imagine agora fazendo o bem, meu irmão. Porque Deus está conosco, então nada pode nos separar do amor de Cristo, tá bom? Aí que Deus fala uma palavra de promessa para nós, lá em Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, bem-aventurados sois vós, por passar, por padecer, por dificuldade, por situação difícil, né? Olha que a Bíblia fala em Mateus capítulo 10, verso 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Meu irmão, permanece fiel até o fim, tá? Que Deus vai mostrar para você, né, a verdadeira salvação na pessoa bendita do seu nome, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vai mostrar para nós quanto nós devemos padecer pelo nome de Deus. Assim foi com Paulo.
Paulo sofreu, padeceu, mas não deixou de adorar o Senhor. Para nós finalizar, vamos ler tudo nós Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 37 até o verso 39. Romanos 8, 37 ao 39 diz assim, ó: mas em todas estas coisas somos mais que vencedor por aqueles que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, a luta sua não vai te separar do amor de Deus. Fique firme na presença de Deus e Deus vai te abençoar. Porque, sabe por quê? Porque você, sabendo disso, você não vai deixar o seu medo destruir os seus sonhos. Você não vai deixar o medo, a situação, a crise, a adversidade destruir seu sonho, tá? Não deixa ninguém, meu irmão, falar que você não vai realizar o seu sonho. Creia que o seu milagre vai chegar. Creia que Deus vai fazer para você aquilo que você está querendo e necessitando neste momento de dificuldade, tá? O medo, meu irmão, o medo ele pode influenciar muitas vezes, né, na forma que nós tomamos nossas decisões, na forma que nós fazemos nossas escolhas. E a gente fica com medo porque está acontecendo algo na nossa vida que nós nunca passamos antes. É um problema, uma dificuldade que vem trazer para nós, né, um desconforto. Né? Um problema, uma dificuldade traz um desconforto para nós. Mas o medo, irmão, ele não pode dominar você. Porque o medo ele influencia na nossa tomada de decisões. O medo nos influencia na tomada das nossas escolhas. Porque o medo, irmão, o medo faz parte da vida humana. Sabia que Deus colocou o medo também no homem, para que o homem pudesse sobreviver? Né? Por ter medo do leão, o que acontece? O medo se transformou em algo bom. Aí eu estou vendo o leão lá, feroz, faminto, um monte de leões. Eu vou passar no meio deles, o que eu vou fazer? Eu vou sair, eu vou correr, eu vou fugir, eu vou me esconder. Então o medo, quando o medo faz parte, né, para a nossa sobrevivência, aí isso é agradável a Deus. Aí é suportável, Deus não se importa. Mas quando o medo, tá? Quando o medo, ele começa a causar em você, tá? Algo que vai prejudicar e não vai deixar você enfrentar as suas lutas. Onde o medo não vai te ajudar a vencer os obstáculos, vai fazer você se entregar, meu irmão. Aí isso é danoso, né? Isso é danoso e perigoso para a nossa sobrevivência, tanto material quanto espiritual. Tá? Então, se você está com medo de mudar, eu estou com medo de mudar, estou com medo de melhorar, estou com medo de empreender, estou com medo de realizar os meus sonhos de infância, né? Eu fico incomodado querendo fazer, mas eu tenho medo de fazer, né? Quando você deixa esse medo, né, de impedir da sua vida ser transformada e de mudar e de trazer novas oportunidades, aí você, meu irmão, você está com perigo. Aí esse medo está trazendo que vai trazer prejuízo para você. Então não deixe o medo destruir seus sonhos, tá? Porque o medo te impede de fazer você ser transformado e mudado, né? E trazer novas oportunidades para você, tá? Porque sonhar, irmão, sonhar nos motiva, sonhar nos direciona, sonhar nos faz a vida ter sentido, ter sabor. Faz parte da vida humana você sonhar, você querer algo mais, tá? Nos dá um senso de propósito para nós. Então sonhar faz parte da nossa condição humana, tá? Então, se isso tudo é verdade, que eu estou dizendo para você, por que você parou de sonhar? Por que você está deixando o medo destruir os seus sonhos? Por que você está deixando a dificuldade impedir de você alcançar e realizar aquilo que você tem colocado no seu coração? Por quê? Meu irmão, não desista, não pare de sonhar. A sua crise de hoje, irmão, a crise de hoje, o seu problema de hoje, a sua dificuldade de hoje é o início do milagre do amanhã. A sua situação, a sua circunstância de hoje é apenas o início do seu milagre que vai chegar amanhã. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por isso, meu irmão, não desista dos seus sonhos. Os seus sonhos estão apenas começando. Não deixe o medo te impedir de buscar e realizar aquilo que Deus colocou no seu coração, tá? Que Deus colocou diante de você. A Bíblia Sagrada fala para nós, nos ensina, que tinha uma mulher que ela tinha um sonho. Ela tinha vontade de ter um filho, mas ela não podia ter um filho. Mas quando ela viu o profeta passando, ela falou para o marido: ali está verdadeiramente um servo de Deus.
né? Ali está verdadeiro um homem de Deus. Vamos fazer para ele um lugar para ele dormir aqui, para ele passar a noite, para ele poder fazer sua jornada. E quando ele voltar, ele passa, descansa, né? Tem um ponto de descanso para ele fazer a sua obra. E quando Eliseu chegou ali, ele concedeu para aquela mulher ter um filho. Concedeu para a mulher ter um filho. E essa mulher engravidou e teve um filho. Ela falou, não fala isso para a tua serva, porque a tua serva não pode ter filho, não engane a tua serva. Aí Deus deu um filho para aquela mulher. E aquela mulher, ela tinha um sonho de ter um filho. Mas de repente, meu irmão, aquela criança, ela começou a sentir uma dor de cabeça, ela cresceu, ficou moço, ficou rapaz, foi trabalhar com o seu pai e aquela criança começou a ter ali uma dor de cabeça e veio a falecer. Essa criança veio a morrer. E aí, o que aconteceu? Aquela mulher foi ao encontro do profeta. Só que ela não deixou o medo destruir os sonhos dela. O sonho dela era ter um filho. E ela não deixou o medo destruir aquele sonho. E ela foi até o profeta. E quando Geazi veio ao encontro dela e falou, o que está acontecendo? Está bem com a sua casa? Ela falou, vai bem com o seu marido? Vai bem com o teu filho? Ela disse, vai bem. Por quê? Porque ela não deixou o medo, a situação, a circunstância, não deixou as adversidades, não deixou o problema destruir o sonho dela. Não destruiu o projeto que ela tinha. Um projeto de família, um projeto de vida, um projeto que ela queria e que tenha certeza que iria ser realizado. Então nesta manhã eu quero dizer para você também, meu querido, não deixa os seus sonhos ficar, o medo de destruir os seus sonhos. Os seus sonhos estão apenas começando, porque onde Deus está, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai destruir o seu sonho. Não deixe o medo destruir o seu sonho. Creia no agir de Deus. Creia, irmão, que o seu sonho é possível. Creia, meu querido, que o seu sonho é possível. Você tem vontade de fazer alguma coisa diferente? Faça. Não deixe o medo destruir. Não deixe a crise. Não deixe a dificuldade destruir o seu sonho. E o maior sonho que eu e você nós temos que ter, além de todos os sonhos humanos nós vamos realizar, mas o maior sonho que não pode ser destruído na sua vida é o sonho de um dia nós ir morarmos com o Senhor nos ares. E de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, meu querido, aprenda com o apóstolo Paulo. Não deixa, meu querido, de maneira nenhuma, que as situações difíceis venham a prejudicar você. Não tenha medo, tá? Então o amor de Deus está sempre disponível. E não há nada que possa nos afastar desse amor. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Porque verdadeiramente nós estamos diante do Senhor que fez os céus e a terra. Então, com vista a uma melhor compreensão, irmão, não há que dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje. Mas nós podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Nós temos que superar a nossa crise buscando refúgio no Senhor. Nós devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Meu irmão, descanse no Senhor. Descanse na pessoa bendita de Deus. Não está fácil, está doendo, está difícil, mas entenda uma coisa, nada vai nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe, tá? É a última lição do trimestre. É a última lição. E se Deus assim nos permitir, nós estaremos com a revistinha nova. E espero que vocês também continuem conosco, irmão. Porque é muito importante a escola bíblica dominical. É na escola dominical que você pode tirar suas dúvidas. No culto, você não pode tirar suas dúvidas. Você não pode perguntar, para que está isso? Não entendi. Mas aqui você tem a oportunidade de perguntar, mandar por mensagem, perguntar para mim, vocês que me conhecem, e tirar e sanar todas as suas dúvidas. Então, irmão, prestigie a escola dominical da sua igreja. Prestigie a escola dominical do seu ministério, ou a escola sabatina, né, das outras religiões que adota a escola no sábado, tá certo? Então, não despreze o ensinamento de Deus. Que nós vamos nesta manhã agora estar louvando ao Senhor, né, com o hino da harpa, no 190, vamos ver aqui. Glória a Jesus. Vamos louvar comigo o hino 196 da nossa harpa cristã. Tá? Hino 196 da nossa harpa, para nós estarmos finalizando. Pode
seja o nome do Senhor nesta manhã, né, meus queridos? Que Deus em Cristo venha nos abençoar nesta manhã. Que Deus possa derramar as suas ricas bênçãos no seu coração nesta manhã, meus queridos. Quero que vocês tenham aproveitado essa aula nesta manhã, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês possam vir aqui e perguntar, que verdadeiramente, né, se eu tiver no meu alcance, estarei falando com os irmãos. Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus por essa semana maravilhosa e mais uma semana que irá se iniciar diante do Senhor, né? Então vamos orar nesta manhã. Você também ora aí, faça o seu pedido e creia, irmão, que Deus ele vai realizar o seu sonho e você vai vencer em nome de Jesus, tá certo? Que nosso Deus está conosco. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, obrigado ao Deus por este momento que nós passamos na Tua presença, Senhor, aprendendo a Tua palavra. E nós estamos aqui, ó Pai, confiando no Senhor, meu Deus. Não há nada neste mundo que vai nos separar do amor do Senhor. Nem a luta, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nem a altura, nem a profundidade. Nada, Senhor, nos separará do Teu amor. Por isso, ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha cobrir a Tua igreja com a Tua graça, com a renovação do Teu poder, meu Deus e meu Pai, abrindo nossos corações e nossa mente e dando para nós a renovação do nosso entendimento, para nós possamos buscar o Senhor na beleza da Tua santidade em meia situação. Não importa, meu Deus e meu Pai, nós seremos sempre verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Sustenta a Tua igreja com a Tua destra das Tuas mãos e abençoa cada um segundo o Teu querer e a Tua vontade. É que eu te peço e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estenda nossas mãos. Vamos receber a bênção apostólica diante do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos. Amém. Está terminado em nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês por essas palavras maravilhosas a qual vocês colocaram no comentário aí. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Glória a Jesus.